Nesta aula, iniciaremos com uma reflexão de que a criança que sofre algum tipo de transtorno emocional muitas vezes não se sente acolhida na escola. E algumas vezes ela está sofrendo algum tipo de violência, seja física, emocional, sexual ou de negligência. Faz parte do trabalho do educador ficar atento ao sofrimento da criança e seus sinais, né? E agora, para iniciar, nós vamos falar sobre a depressão infantil. Normalmente é difícil associarmos depressão com infância, mas é preciso estarmos atentos, porque a depressão pode acontecer também na infância e pode atrapalhar o desenvolvimento psíquico das crianças. A depressão infantil tem como sintoma o retraimento, um desânimo e, em alguns casos, irritação e agressividade. Bom, quando a criança se apresenta agressiva e irritada, ainda ela tem mais chance de que as pessoas percebam que alguma coisa não vai bem com ela. Enquanto que a criança que apresenta-se retraída, desanimada, não deixa de ser a criança que não incomoda. E dependendo do contexto em que está inserido, não chama atenção e vai passando desapercebido. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente cuidar, né? Entre os sintomas de depressão infantil, podemos destacar que ela passa a não ter mais vontade de realizar atividades, brincadeiras, passeios, de ter momentos com os amigos. E essas seriam atividades que antes poderiam ser prazerosas. Geralmente, também está associado a algum outro sintoma como insônia ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite, mudanças repentinas de humor, um choro fácil, uma queda na sua capacidade de se concentrar, no desempenho escolar e também assim, na maneira como ela se relaciona. Aquilo que antes, né, com uma criança funcionando normalmente, ela teria uma flexibilidade, uma mobilidade para lidar com certas situações. Parece que a criança com depressão, ela tem menos dessa flexibilidade e não raro, com algum evento que antes não seria crítico para ela, passa a ser desproporcionalmente difícil. E aqui também vamos fazer um parênteses para o que considero extremamente importante. O termo depressão está tão presente no senso comum que isso faz com que as pessoas se equivoquem em relação a diferenciar o que é uma tristeza, um luto e uma depressão. De algum tempo para cá, nossa cultura passou a não dar mais espaço para a tristeza e nem para o luto, né? Vocês podem lembrar que há algumas décadas atrás, quando alguém morria, existia todo um ritual em torno dessa morte, né? Era permitido que a pessoa expressasse, né, no máximo o seu sofrimento. Se vestiam de preto, não iam, ficavam um tempo sem participar de eventos sociais, e isso tinha um lugar na cultura, né? A pessoa ficava de luto. E hoje não, né? Muitas vezes a gente perde alguém que a gente tem um laço forte e a gente vai, passa no velório e volta para o trabalho, né? E essa falta de lugar para essa questão da tristeza e do luto faz com que a gente estranhe qualquer tipo, qualquer manifestação que é uma manifestação que contraria o estar feliz o tempo todo. Só que o sentimento de tristeza, ele é tão fundamental para o ser humano quanto o sentimento de felicidade. Faz parte da nossa constituição ter momentos em que temos a tristeza e que ela apareça, né? E isso não se caracteriza como depressão. Como a cultura não dá muito espaço para isso, parece que qualquer abalo na felicidade é nomeado como depressão, né? Às vezes é só um momento mais introspectivo do sujeito, ou por vezes até está associado a algum evento da vida, como o luto, né? E o luto é um trabalho psíquico mesmo, de elaboração de um objeto de amor
ou de uma representação investida de afeto. Dá para entender o luto a partir da ideia de que nós temos potencialmente uma energia afetiva e que investimos essa tal energia afetiva nos objetos e nas pessoas com quem temos laço. E que quando há uma perda, aquela energia afetiva que estava investida no objeto perdido retorna para o sujeito em forma de sofrimento. É o tempo de chorar, é o tempo de sentir saudades, é um tempo de elaborar a frustração. E nesse momento, essa energia afetiva ainda não está disponível para ser investida em outros objetos. E somente depois de algum tempo, em que o trabalho psíquico do luto vai se processando, é que o sujeito pode retomar, aos poucos, o reinvestimento dessa energia afetiva, que é o tempo de voltar a achar graça nas coisas da vida. E isso é completamente diferente da depressão, porque o estado depressivo se caracteriza por uma incapacidade de investimento da energia psíquica, independente de luto. Para Aquino, a infância é um tempo de desenvolvimento e aprendizagem. E nesse período, a depressão pode ser mal compreendida. Se a criança se mostra infeliz, desinteressada, com autoestima baixa, tem a sensação de que não é amada e não se sente segura. E isso prejudica o seu desenvolvimento e a interação com as outras crianças e até mesmo com os familiares. Aquino bem lembra que o prazer é parte integral da vida de uma criança. É um componente necessário para a aprendizagem, crescimento e desenvolvimento. A depressão acontece quando há um sentimento forte de perda de valor em si mesmo. E para que a criança possa reverter tal sentimento, é necessário que ela se sinta importante para o outro. Então é um momento em que ela vai precisar de mais carinho, de mais atenção, e além desse investimento emocional, precisa ser incentivada em atividades lúdicas. Por quê? Porque as atividades lúdicas fazem com que ela reencontre alguma satisfação na diversão. Ou seja, a fim de reduzir a reação depressiva, as ações devem ser no sentido de que pais e professores a amparem, garantindo-a que ela é amada e que não está sozinha. Quando possível, é também adequado um encaminhamento à psicoterapia. O trabalho conjunto entre o psicoterapeuta, outros profissionais se envolverem, e o professor, a escola e a família, é extremamente fundamental para que esse arranjo faça um amparo para a criança, né? Para que se entenda o que naquela história, naquele momento de vida dela, está causando esse estado depressivo. A partir de que isso é entendido e nomeado por ela mesma, a gente tem como efeito a tendência é que isso passe. A criança, ela traz uma característica bastante interessante, que psicologicamente ela é mais móvel do que o adulto. Ela está menos cristalizada no sofrimento ou na sua forma de funcionar. Então, geralmente, ela responde muito rápido a esse amparo, né? Então, é só uma questão de estarmos atentos a esses sintomas e investigá-los para ver se se trata mesmo de uma depressão e fazer um encaminhamento adequado. Continuamos na próxima.